Caros amigos, boa noite. Estar na AME, retornando a Campina Grande, é um presente. E falar sobre a mensagem consoladora que o Espiritismo traz à humanidade é um presente redobrado. Quando Allan Kardec estava quase que no início de suas observações a respeito daquelas comunicações estranhas, daqueles fenômenos inusitados, em que garotas, adolescentes de 13, 14, 15, 16 anos de idade, eram utilizadas por seres invisíveis, que traziam, de acordo com a natureza das perguntas, respostas inquietantes e profundas. O codificador do Espiritismo fez uma das perguntas, ao meu ver, das mais encantadoras de todo o surgimento do Espiritismo na Terra. E a resposta, também ao meu ver, é das mais emocionantes e fascinantes que os seres invisíveis deram a Allan Kardec. Esta resposta, diria que traça o perfil consolador que a mensagem espírita traria para a humanidade. Olha o que Kardec perguntou: quem são vocês? Porque até então sabia-se e desconfiava-se que ali estavam seres ou forças invisíveis, naturalmente, aos olhos da carne. Alguns chegavam a dizer que eram almas de outro mundo, que estavam movendo as cestas ou as mãos daquelas jovens. Mas Allan Kardec foi muito objetivo, mente cartesiana, raciocínio lógico. Ele fez a indagação direta: quem são vocês? Para não deixar dúvida. E a resposta, que até hoje, todas as vezes que eu repito esta passagem, a mim me emociona bastante. A resposta daqueles seres invisíveis: nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Isto é a síntese, é a grande definição. Somos as almas dos homens que viveram na Terra. E Allan Kardec percebeu naquela resposta que abria-se uma janela para o infinito. Não bastava apenas comprovar a imortalidade da alma. Não bastava a indicação que haviam fenômenos diferenciados que envolviam a vida humana desde os primórdios da nossa civilização, desde as primeiras e mais remotas ou mais remotos agrupamentos humanos. Estava ali novamente forças estranhas que deslindavam para todos nós uma afeição ou uma visão consoladora da vida. As almas dos homens que viveram na Terra indicava que os nossos entes queridos, aqueles que viveram ao nosso lado, que nós amávamos, que nós amamos, que nós cuidamos, que guardamos uma infinita ternura, aquelas mesmas criaturas que choramos, muitas vezes lágrimas de desespero, diante da sua campa, diante da sepultura aberta, diante da esquife mortuária, com o corpo da pessoa querida ali deitado, aqueles mesmos seres que nos encheram de saudade após a sua partida. Eles poderiam estar de volta, eles poderiam novamente nos abraçar, eles poderiam novamente trazer as suas informações e cantar o seu amor para dizer que ninguém morre. A partir daquela resposta dada pelos seres invisíveis, Allan Kardec então lembrou-se se eles eram as almas dos homens que viveram na Terra. E como a sociedade humana é heterogênea,
formada por personalidades múltiplas, pessoas sábias, enganadoras, honestas, indignas, maliciosas, bondosas, compassivas. Da mesma maneira, a sociedade invisível aos nossos olhos também seria caracterizada pela diversidade das personalidades, pela heterogeneidade destes seres que viviam para além da nossa visão. Sendo a sociedade humana tão diversa, o mundo dos espíritos seria também, da mesma maneira, diverso. Então a Bíblia estava correta. A Bíblia estava certa. Porque a Bíblia diz: não acrediteis em todos os espíritos, porém, verificai se os espíritos vêm de Deus. Ora, nós temos aí uma aparente contradição bíblica. Qual é o espírito que não vem de Deus? Porque que saibamos, Deus fez todos os espíritos. É o único Criador. Qual é o sentido de indagar se o espírito vem ou não vem de Deus? O sentido aí não é no sentido literal do termo, mas é no sentido subjetivo e da intencionalidade. Ou seja, espírito vir de Deus significa dizer, se o ser que se comunica é uma alma boa, é um espírito esclarecido, é um coração compassivo, se é alguém que representa a luz, porque a morte não transforma as pessoas em anjo e nem demônio. Aqueles que eram desta ou daquela maneira na carne, recém-desencarnados, continuam com o mesmo perfil. Não dá para imaginar, por exemplo, que Josi, desencarnando daqui a pouco, depois da palestra, para ela desencarnar mais com conhecimento, ela vai se transformar numa criatura perfeita. Ela vai continuar sendo a Josi, com as mesmas características positivas, que graças a Deus são muitas, e aquelas características negativas que quem convive com ela sabe muito bem. Ninguém vai virar um santo porque morreu. Aliás, vendo de maneira tão estranha pela primeira vez, desde o começo, o meu grupo musical preferido, sem cantar e me assistindo, eu me lembro que eles cantam com muita beleza, não é? Se morrer antes de você, não é? Me defenda, não diga que eu sou santo, porque eu não sou, mas também que eu não sou terrível um traste, porque também não sou. Então a morte é apenas uma passagem, uma mudança de estado vibratório, sem modificação essencial da criatura. Permanecemos com os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, os mesmos desejos, o mesmo grau ou nível de conhecimento logo após a nossa partida para a dimensão dos espíritos. Quando nós vimos a física moderna apresentando o raciocínio de que a matéria existe em graus diversos de densidade, nós estamos vendo a nossa física moderna atestando o que o Espiritismo já dizia desde os meados do século XIX, de que, na verdade, o mundo espiritual é um mundo formado de algum tipo de matéria, só que uma matéria tão rarefeita, tão delicada, num estado de vibração, numa frequência vibratória tão impressionantemente acelerada, que escapa da condição da matéria densa como nós a conhecemos, mas é um tipo de matéria. Os espíritos dizem que lá no mundo onde eles vivem, eles têm casas, cadeiras, camas, sim, porque os espíritos deitam e os recém-desencarnados dormem. E alguns têm até pesadelos do mesmo jeitinho como tinha aqui na Terra. Eles sentam ao piano para tocar. Quem leu a obra Nosso Lar sabe perfeitamente aquele encontro na casa de Lísias, de Dona Laura, em que logo após o jantar foram ouvir uma música tocada pela sobrinha de Dona Laura. Então, ora, como é que ela tocou um piano se ela não tem mais corpo físico e sim um corpo espiritual? É porque aquele piano, assim como a cadeira e a mesa da sala de jantar,
é formada pela matéria na mesma frequência vibratória que aqueles espíritos se encontram. Então, aonde nós estivermos, no estágio de vibração em que nos situamos após a morte, todos os elementos que nos circundam possuem as mesmas características de densidade que a nossa vibração no local. É por isso que o espírito, quando vem por aqui, os que estão chegando agora, por exemplo, passam pela parede. Esta parede. Porque eles estão numa outra vibração. A parede aqui é densa para a gente, para eles é como algodão doce. Passa que é uma beleza. Não opõe resistência. Mas, quando eles chegarem na esfera espiritual que habitam, se eles forem tentar passar pela parede de lá, vai bater e voltar. Porque a parede onde eles vivem, na dimensão espiritual, é tão sólida para eles, quanto esta é para todos nós que estamos aqui. Creio que isso não é dificultoso, porque eu sei que todos vocês já sabiam disso. Não é verdade? Quem já sabia, levante a mão. Só 40%. Então pronto, podem se preparar. Quando vocês desencarnarem, não tentem passar pela parede de onde forem viver. Ok? Para vocês ficarem bem tranquilos e não sofrerem, não pagarem o mico recém-desencarnado. Então vocês vão acordar, como tem muitos depoimentos, deitados numa maca, numa cama, com um lençol branco e maravilhoso envolvendo vocês, limpinho. É perfeitamente cabível, porque isso está de acordo com todas as informações que em todas as épocas da humanidade e em todas as civilizações do passado até os dias de agora, sempre nos chegaram. O que a doutrina espírita fez foi organizar, de acordo com a civilização científica da atualidade, estas informações, mostrando-as de uma forma direta através da mediunidade, através da profusão de comunicação, a realidade do mundo post-mortem. A mediunidade não pertence ao espiritismo. O médium não tem que ser espírita. A mediunidade pertence ao ser. Você pode ser católico, evangélico, budista, judeu, espírita e ateu. Se for médium, vai ver espírito, vai sentir espírito, vai falar com espírito, vai ficar com medo de espírito, vai ficar com raiva de espírito e não quer saber de espírito. Mas vai, porque pertence a uma lei da natureza. A imortalidade é uma lei da natureza. E isto não sou eu que estou dizendo, não. Você pega a Bíblia é uma apoteose de mediunidade. Como é que a Bíblia começa? E o Espírito de Deus andava sobre as águas. Já tinha um Espírito andando sobre as águas. E era o de Deus. Depois você tem o rei Saul, que cercado pelos filisteus corre para Pitonisa, que era o médium da época. E a Pitonisa que ele recorreu era o Chico Xavier da época, era o top de linha da mediunidade. Mas ele, o rei Saul, havia proibido que se evocasse os mortos. Ora, por que ele proibiu? Porque a turma estava bagunçando. Tudo queria falar com os mortos. Como Moisés também fez. Moisés proibiu, porque os judeus tudo queria falar, consultar os mortos. Queriam profetizar, abusando do contato com a dimensão espiritual. E a doutrina espírita também tem a mesma posição, só que não proíbe nada, mas esclarece. Que não devemos buscar o contato com o mundo espiritual para coisas banais. Saber se pode viajar, se não pode viajar. Se aquele homem, eu posso casar com ele, que vai dar certo. Se aquela menina para não passar o que eu passei, né? Uma jovem chegou lá na nossa instituição, pediu para falar comigo, disse, pois não, o que é que eu posso ajudá-la? Ela disse, não, é que eu comecei um relacionamento agora, Frederico, e eu queria saber se ele é a pessoa certa. Eu disse, mas minha filha, quem beija ele é você, não sou eu? Como é que eu vou saber? A química, quem sabe, é você, não sou eu. Então, na Bíblia, o rei Saul proibiu o abuso, porém, cercado pelos filisteus. Ele corre para Pitonisa, disfarçado, vai durante a noite, bota um capuz, e quando ele chega no local, no templo, ele pede para que ela evocasse o espírito do profeta Samuel, um profeta que ele admirava muito. A Pitonisa, não reconhecendo o rei Saul, disse-lhe, não posso.
o meu rei proibiu que evocássemos os mortos. Ele então tira o capuz, se identifica, eu sou o teu rei, e eu te libero, para que possas evocar Samuel. Ela toma aquele impacto, né? Fica chocada, porque ali estava o rei diante dela. Então ela gagueja um pouquinho e diz, está certo, meu rei. Então ela evoca, e quem aparece? Profeta Samuel. Vem, puxa a orelha do rei Saul, que andava fazendo umas besteiras, deu-lhe um aperto moral, e ainda disse, se quiseres guerrear, faça-o, mas não te sairás bem. E ele perdeu a guerra. Nós vamos encontrar o profeta Joel no Novo Testamento. E olha o que Joel disse. Olha que porta aberta para o infinito, para a imortalidade. Joel diz, passou-se diante de mim um espírito e arrepiaram-se-me as carnes. É ou não é o sintoma de quem vê um vulto? Não é não? A gente fica todo arrepiado, fica não? Até careca fica arrepiado quando vê o espírito. Até meu amigo Fonseca, Cleo que está ali. Então, a impressionabilidade, o impacto, o sintoma sentido por Joel, é o que nós sentimos quando vemos uma entidade espiritual, um vulto passar dentro de casa. Você está assistindo televisão, comendo pipoca, aí de repente, quando você olha de lado, uma pessoa, uma mulher com um chale, já para fazer medo, porque o chale parece que é de filme de terror. Aí passa com aquele chale assim, para a cozinha, você, mamãe, quando chegar lá não tem ninguém. Aí olha, mamãe está ali deitada, dormindo, que é uma beleza. Aí o cabelo, ó, desliga a televisão e vai para o quarto. Então, a Bíblia é uma apoteose de contato espiritual. Jesus chega em Guedara, a terra onde a economia girava em torno da criação de porcos. E é ali, em Guedara, nas proximidades de um barranco, que tem um monte de porcos, naturalmente, comendo ali nas proximidades do abismo. E de repente Jesus se aproxima com os apóstolos, e aí vem 3 jovens, dos quais um totalmente tomado por entidade espiritual. Guedara estava, na época, sob obsessão coletiva. Entidades perturbadoras estavam envolvendo muitas pessoas, principalmente jovens, na região de Guedara. E aí quando veio aquele jovem, já veio gritando, ninguém sabia quem era Jesus ali, mas o jovem já veio gritando, porque era tomado, possuído pela entidade espiritual. E a entidade foi logo gritando, que temos nós a ver contigo, Jesus de Nazaré? Jesus olha, vê o espírito, porque a visão dele era lúcida, aí pergunta, qual é o teu nome? Aí o espírito diz, olha, eu não estou sozinho não, me chame Legião. Ele diz, tudo bem, ordeno-te que saia desse jovem. E a força moral do Cristo, tão extraordinária, porque toda influência ou autoridade de quem quer que seja sobre os desencarnados é essencialmente moral. Você só consegue agir sobre um espírito infeliz que está atuando sobre alguém se tiver condições morais mais elevadas do que o espírito. Então, quando Jesus ordenou, o espírito saiu. E quando saiu aquele espírito, saiu com seus companheiros, porque era uma legião, muitas entidades espirituais que estavam ali em volta. Os espíritos afastados pela luz do Cristo, o que é que aconteceu? Vocês sabem que os animais têm percepção extrasensorial. O animal não é médium não, porque a mediunidade é você transmitir uma mensagem. O animal ele tem percepção, ok? Então os porcos, coitados, viram aqueles espectros de fisionomia de uma fealdade terrível e se assustaram ao ponto de cair no barranco. Diz o texto bíblico que os seres entraram nos porcos. Não entraram não, os bichinhos viram aqueles seres infelizes vindo da direção e se espantaram, caíram e morreram. Pouca gente sabe, mas Jesus foi expulso de Guedara, porque os criadores de porcos diziam, vai embora, senão a gente vai falir, porque os porquinhos estão morrendo todinho aqui. Então Jesus saiu de Guedara e voltou para a sua região. Nós temos toda uma apoteose bíblica, como Moisés e Elias, 2 profetas já mortos, que aparecem materializados conversando com Jesus no Monte Tabor. E os apóstolos, quando acordam, despertam daquela sonolência, que era um transe mediúnico, eles estavam fornecendo ectoplasma
para que os espíritos se materializassem, eles ficam tão empolgados que propõem a Jesus: Senhor, quer que a gente construa 3 tendas para que Moisés e Elias fiquem conosco? Aí Jesus diz: não precisa não, eles não vão ficar aqui. Então aí está a comprovação de que a imortalidade é fato, e a Bíblia traz-nos isso corriqueiramente. Você pode ser persa, babilônio, egípcio, judeu, pode ser brasileiro, argentino, português, pode ser francês, pode ser norte-americano. A mediunidade está presente, porque é uma faculdade que pertence ao ser. A mediunidade não é perigo absolutamente para ninguém. Ao contrário, a faculdade mediúnica, educada, organizada, entendida, estudada e vivenciada com sentimentos elevados, produz o médium como um ser humano feliz, equilibrado e saudável. Quando você vê o médium pálido, amarelo, tremendo, um cara de doente, parece uma crise de verminose, porque é médium, simplesmente é porque ele não estudou, não conhece, não educou a faculdade, é só isso. A mediunidade não é instrumento para nos fazer infeliz. É uma lei, um recurso da natureza, que é neutra. A mediunidade pode fazer com que você se torne um ser humano seguro e equilibrado, ou pode tornar você perturbado e infeliz. Depende da direção que você dá à sua faculdade mediúnica. A mediunidade é semelhante ao tijolo, tanto mata alguém, como ajuda a construir um abrigo para idosos. Depende da direção que você dá àquele fato. Então a faculdade mediúnica abre janelas para que a gente, primeiro, tenha certeza de que ninguém morre, que é coisa pior, que sempre atormentou o ser humano do que morrer. Você vive, trabalhou, estudou, o sonho era morar perto do açude de Campina Grande, do açude velho, se esforça que só, se endivida, compra um apartamento perto do açude, olhando para o açude, aí pega uma doença e morre. Ou então você louco por uma pessoa, apaixonado, botou como foco: ai meu Deus, seria a pessoa mais feliz se eu casasse com essa figura, mas eu tenho que conseguir, não consigo parar de pensar, vou dormir, penso no triste, vou comer, penso na miserável, é aquela angústia de dor, aquela dor gostosa, né? Aquele masoquismo encantador, e aí você luta tanto, consegue, quando consegue, fez um exame, leucemia, tumor no cérebro, medo de morrer, e você se dedicou: eu queria tanto ser médico. Aí estuda, se esforça, passa no vestibular de medicina, passa no Enem, passa em tudo que é coisa, entrou na melhor faculdade e de repente aparece uma enfermidade que ameaça os seus sonhos. E os pais de primeira viagem, que nasceu mês passado o seu primeiro filho, e o medo de morrer. E as mães que passam a noite toda acordando para ir no berço ver se o filho está respirando. Eu não sei se aqui tem gente assim, mas é muito comum, principalmente o primeiro filho. Do terceiro não, aquela peste morre em nada, cheio de dívida. Mas o primeiro é direto, bota a mão aqui para ver se respira, não é verdade? É a preocupação da preservação da vida. Então o medo da morte sempre foi o enorme desafio para a criatura humana na Terra. Quando você busca respostas, será que eu morrer é acabar? Será que vai desaparecer tudo que eu sonhei, o que eu amei, o que eu desejei? Então Jesus já alertava que a morte era um engodo, porque ele mesmo retorna após o terceiro dia, e diante do Allan Kardec daquela época. Quem era o Allan Kardec da época de Jesus? Quem lembra? Tomé. Só acredito vendo. É tu mesmo, Senhor? Disse: olha aqui, Tomé, sou eu. Olha a marca da crucificação. Ok? Então, Jesus diz e mostra: eu venci a morte. Não há morte, só vida. E o Espiritismo aparece nos dias de hoje
sem querer competir com qualquer religião, porque o Espiritismo não tem nenhum objetivo dessa natureza. O Espiritismo é linha auxiliar das religiões. Se elas soubessem, utilizariam melhor o Espiritismo dentro das suas igrejas. Porque a base de todas as religiões é a imortalidade da alma, Deus e a imortalidade do ser. Olha, aparece uma doutrina que comprova através de milhares e milhares e milhares e milhares de fatos, que comprova dentro de casa, no meio da rua, nos laboratórios, que a alma se comunica, que ninguém morre. Então este é um auxiliar. O Espiritismo não é adversário de nenhuma doutrina, ao contrário, é elemento de apoio a toda e qualquer religião séria. O adversário das religiões é o materialismo, é a descrença, esse sim. É por isso que as casas espíritas não estão preocupadas em traz mais gente para cá, não. O importante é o ser humano saber da sua natureza. Ninguém morre. E a nossa natureza é de uma beleza encantadora, extraordinária, fascinante. Ainda não sabemos o mundo extraordinário que somos. Ainda não sabemos o universo luminoso que constitui a nossa realidade. E por isso nós somos tão frágeis, porque temos medo de lidar com o desafio da morte. E mais do que o medo, a dificuldade que temos de lidar, por exemplo, com a saudade. Saudade. Uma vez, um discípulo perguntou ao mestre espiritual: o que é reencontro de almas? O que é reencontro de almas? Olha o que o mestre respondeu. É que reencontro de almas é quando você é apresentado para alguém, as mãos físicas se tocam e a pessoa diz: prazer em conhecê-lo, mas a alma no coração está dizendo: ah, que saudade. É reconhecer a vibração do outro, é reencontrar um outro coração amigo, no meio da multidão e em qualquer etapa. É mais uma comprovação de que há algo em nós que sobrevive à morte e que vai além. Dilata a experiência da criatura na face da terra. A mediunidade com Jesus é o grande corolário do pensamento espírita. E temos como alvo mestre desta reflexão o trabalho de Chico Xavier, que psicografava e deitava consolo sobre milhares e milhares de criaturas que viveram a angústia da separação sem saber se iria reencontrar o ente querido. Porque não basta a dor de se separar fisicamente de quem amamos, mas é terrível também a angústia de não saber se vai reencontrar novamente. Me permitam, e o que eu vou contar aqui, quem me conhece sabe que não é exaltação em relação ao nosso trabalho, tá certo? Mas se alguém achar, não posso fazer nada. Eu vou contar uma experiência que é para contribuir com a abordagem. A nossa mediunidade é bem pirrototinha, para usar uma linguagem bem nordestina, bem pequenininha. E certa feita eu fui chegando na Federação Espírita Pernambucana. Cheguei atrasado porque peguei um engarrafamento monstruoso, para variar, lá em Recife. E eu cheguei, fui imediatamente subindo a rampa, super atrasado, e na rampa, estava super lotada a federação, uma senhora me segurou no braço. Eu olhei para ela, uma senhora baixinha, olheiras imensas, fisionomia sofrida, angustiada. E esta senhora, com lágrimas arriando, descendo pelos olhos, a voz trêmula, disse assim: eu perdi o meu Chiquinho. Me tocou muito o tom, a expressão dela. Mas eu não podia mais demorar, porque o presidente da casa já estava falando, esperando a minha chegada. Eu só pude segurar a mão dela e disse: a senhora vai ficar para a palestra? Pode ficar. Ela disse: vou ficar, ao final eu falo com a senhora. E subi ligeiro. Fiz a palestra, e quando estava faltando 5 minutos para eu encerrar, percebi o espírito Marta, a minha mentora, aproximou-se e disse: ao término, peça papel e lápis, que o parente daquela senhora que lhe parou vai escrever para ela. Eu fiquei tão emocionado, porque não tem felicidade maior para um médium do que ele ser instrumento do consolo para uma mãe. Afinal de contas, era uma mãe chorando pelo filho.
E aí eu pedi, o presidente mandou vir a mensagem, eu psicografei, só que depois eu fiquei encucada, disse, eu acho que entrou alguém no circuito e atrapalhou a mensagem. Por quê? Porque a única informação que eu tinha, rapidamente ela disse, perdi o meu filho, meu Chiquinho. Só que na mensagem, o Espírito detalhava o sofrimento dele no hospital, o que ele havia passado, que eu não sabia de nenhum dado daquele. Tratava a senhora pelo nome dela, e ele tratava ela como se ela fosse irmã dele, e não mãe. E o pior, na hora da assinatura no final, eu esperando, claro, né, porque eu estava semiconsciente, que ele fosse assinar a hora. Chiquinho, qual era o nome dele? Francisco, como Severino é Bill, né? Presidente dos Estados Unidos, Severino Clinton, Bill Clinton, naquela época. Então eu esperava que ele assinasse, e para eu causar mais dúvida, que era algum outro espírito que havia entrado no circuito, ele assinou, do seu irmão, sempre lhe amando, Ayrton. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou dar essa notícia para a mulher? E eu já tinha feito sinal para ela, dizendo que era para ela. A mulher estava empolvorosa. Aí eu cheguei para ela e disse, olha, é para a senhora, mas se a senhora sabe, do outro lado é muito espírito. Comecei preparando o caminho. E às vezes, quando o médium é falho, aí ele não se cura direito, entra outro no circuito e quer se comunicar, e atrapalha, pode causar conturbação. Eu disse, mas o que é? O que foi que aconteceu? Não, é porque aí eu li, comecei a ler a mensagem. Está aqui, a senhora confirma, olha, é isso mesmo, ele estava hospitalizado assim, tudo que ele está dizendo é verdade. Disse, pois é, mas a senhora não disse que era seu filho, o Chiquinho? Ele está dizendo que vocês eram irmãos. Ela disse, está certo, é que eu sou a irmã mais velha. Quando meus pais faleceram, eles pediram, minha mãe antes de falecer pediu que eu criasse ele, que era o meu irmão mais novo. Então eu era irmão, mas eu criei como meu filho. Eu sempre disse que era meu filho, só que ele era irmão. Eu disse, está certo, mas tem outra coisa aqui que está me deixando angustiado. É que o nome, a senhora disse que era meu Chiquinho, eu disse, era. E ele assinou Ayrton e não Francisco. Ela disse, mas o nome dele era Ayrton. Só que eu chamava ele carinhosamente de meu Chiquinho, só como afeto. Olha que coisa interessante. Como é que eu podia saber dessas coisas? Se eu tinha visto a mulher apenas uma hora antes, naquele rápido momento. E esta senhora ficou encantadíssima, ficou tão feliz, a fisionomia mudou. Gente, esta é a bênção consoladora da faculdade mediúnica. Você poder levar alguém que estava desesperado, a certeza que você tem, ser instrumento o mais fiel possível de uma confirmação de que continua vivendo. E o que ele dizia, que jamais deixaria de amar aquela mulher. Para ela foi tudo, aquela mulher revigorou tanto que foi bater lá no cabo e descobriu minha casa. E aí se tornou minha madrinha, e foi aquela agonia, foi a coisa mais linda do mundo. Pois bem, então essa alegria, esses fenômenos, são coisas extraordinárias, que mostra a feição consoladora do espiritismo em particular, e da mediunidade a serviço do bem no geral. Poder veicular comunicações sérias, comprovadas, do ser imortal, da certeza da criatura que não perece jamais. Uma outra experiência que eu tive inesquecível foi em Aracaju. Eu estava fazendo um seminário lá no Bezerra de Menezes, em Aracaju. E aí no sábado à noite eu terminei o seminário, que continuaria no domingo até meio-dia. Fui dormir, cheguei no apartamento da família que me hospedava, quase 11 horas da noite. Tomei banho, comi uma coisa muito rápida, fui para o meu quarto, no 5º andar, e aí quando eu sentei para fazer a prece, eu escutei, na janela do apartamento, 3 pancadinhas secas, mais ou menos assim. E repetia, ritmadamente. Me chamou a atenção porque era ritmado. Aí eu parei, levantei e disse, passarinho, 11 horas da noite. Passarinho com insônia, nunca vi. Aí
eu fui e olhei, não vi nada, passarinho nenhum. Fiquei esperando para ver se ele voltava. Podia ser um beija-flor perturbado, alguma coisa assim, querendo bicar a janela. Nada. Aí eu voltei para fazer a prece, fechei os olhos e novamente... Eu disse, não, peraí, aí tem coisa. Espírita sabe como é, né? Já desconfia logo. Aí disse, aí estava assim, tinha um rádio relógio desligado. Daqui a pouco o rádio relógio ligou sozinho. Pá, com a música bem alta, eu tomei aquele susto. Imagina, parece filme de terror, né? Você sozinho, médium, ouvindo bicada na janela no 5º andar. Você vai, olha, não tem nada. Quando para, ouve de novo, fica repetindo. O rádio relógio liga sozinho. Aí eu parei, me concentrei para tentar localizar o problema. E aí desenhou completamente a fotografia da minha casa mental. Eu não vi com os olhos abertos, eu estava com o olho fechado. Quem estava fazendo aquilo? Um jovem. Ele estava muito assim, ansioso, dizendo, eu quero mandar mensagem para os meus pais. Ele está lá no seminário que você está fazendo. Aí eu disse a ele, são 11 horas da noite. Eu comecei o seminário 3 horas da tarde. E fui conversando como a gente aprende no Espiritismo. Se você deixar, os Espíritos querem escrever o dia todo. Né? Um trabalho. Então, só desencarnado não querer escrever. Só que a gente não pode ser assim. Isso a gente aprende com a doutrina espírita, disciplinar o processo. Aí eu mentalmente, com muito carinho, com muito respeito, eu disse, se eles estão lá, amanhã o seminário continua. Você vai até lá, isso eu conversando mentalmente. E se for possível e permitido, porque eu deixei logo dito a ele, não basta ser espírito para querer se comunicar. Se for permitido, eu terei imenso prazer de veicular a sua mensagem. E aí eu senti, foi dissolvendo a imagem dele, fiquei atento, não bateu mais nada no vidro, tirei o relógio da tomada, o rádio relógio, e fui dormir. No outro dia, confesso que durante o seminário estava tão assim empolgante, envolvente, que eu não me lembrei mais do jovem. Apesar de ter sido inusitado, eu não me recordei mais dele. Aí quando eu terminei o seminário, 11h30, eu ia pegar o voo de volta para Recife às 2h, eu sentado, o presidente começou a dar as notícias, as informações, e aí Marta, novamente, se aproxima e diz, peça papel e lápis, aquele jovem de ontem quer escrever, e os pais dele estão realmente aqui, estão lá atrás, sentados lá atrás. Tinha 600 pessoas participando do seminário. Não sabia nem quem era, nem o jovem desencarnado, muito menos quem eram seus pais. Aí psicografei e Marta disse, leia de público. Porque a mensagem realmente era muito interessante. E na mensagem, aí eu perguntei primeiro, quem era fulano de tal e cicrana, pai e mãe. Aí eles estavam lá atrás, levantaram a mão, já muito emocionados. E eu disse, posso ler a mensagem, porque Marta pediu que lesse para a mensagem, mas só vou ler se vocês permitirem. Disse, não, pode ler, está certo. Era uma mensagem muito linda, amorosa, dando detalhes também muito interessantes. Foi um jovem assassinado no Piauí, se não me falha a memória, já faz alguns anos, em Picos, no Piauí. Os pais moravam lá, e os pais tinham saído de lá para Aracaju exatamente por conta do assassinato do rapaz. E na mensagem ele disse, meu pai, não pense que foi minha ex-noiva que contratou alguém para me matar. Foi um assalto. Não houve culpado, foi um assalto. E entre outras coisas, que eles confirmaram também, assinou, o nome dele não era nem um nome fácil, é Delson, não lembro bem agora. E aí ele, chorando muito, ele disse, é verdade, eu vim morar aqui em Aracaju por causa do assassinato do meu filho e de desgosto, porque ele tinha acabado um noivado e ele, o pai, tinha convicção que a noiva, a ex-noiva, tinha contratado um pistoleiro para tirar a vida do filho. E o filho, ninguém sabia disso, foi dentro do pensamento dele, disse, não foi ela. Resultado dessa comunicação consoladora. Quando eu volto, no ano seguinte, esse casal tinha fundado um centro espírita com o nome do jovem, que funciona até hoje. Já fiz palestra lá nessa casa, em homenagem à certeza da imortalidade da alma. Então, a beleza da faculdade mediúnica está exatamente no fato de que nenhum médium é um santo porque é médium.
Mediunidade pertence a gente. Às vezes é tão estranho. Uma vez lá em Recife eu entrei no consultório médico para pegar um resultado de exame. Lotado o consultório. Quando eu entrei, você sabe que médium espírita tem ouvido de tuberculoso. E tem visão panorâmica. Então quando eu entrei eu percebi duas senhoras, uma delas eu acho que me conhecia de palestra, e eu ouvi quando uma delas disse assim para a outra, e ele é médium. Mas ela disse de uma maneira tão estranha, que eu me senti uma cobra com chifre e asa. Só porque eu era médium. Quase que eu me virava para dizer, a senhora também é, que besteira. Não é? Você também é, qual é o problema? Eu ia fazer igual o Divaldo, né? Divaldo, toda vez que vai no local agora, todo mundo diz assim, sempre tem alguém para dizer, eu só vim essa sua palestra porque disseram que era a última sua, que o senhor vai morrer. Aí ele disse, mas a senhora também vai morrer, viu? Pronto, fica empate. Ora, então, na verdade, a doutrina espírita veio desmistificar e trazer para o conhecimento comum que é a mediunidade. Que a gente não deve endeusar médium só porque é médium. A pessoa não vale porque fala com os espíritos, vale pela moral que carrega e que tipo de espírito acompanha ele. Esse é um detalhe importante. Tem gente com uma mediunidade fantástica, psicografa até cheio de bebida no mar. Agora, qual é o espírito que está utilizando ele? Faz fenômenos magistrais. Agora, que tipo de espírito está promovendo aquele fenômeno? É importante verificar se o espírito vem de Deus, como diz a Bíblia. E a médium atrai o espírito de acordo com a sua natureza interior. Assim como não é só médium em serviço, não. Todos nós que somos médium, porque todo mundo é, na essência, médium. A mediunidade é uma peculiaridade que pertence ao espírito imortal e para se manifestar na carne é preciso uma predisposição física. Por isso que Allan Kardec diz que a mediunidade radica-se no organismo. É por isso que todo mundo é médium, porém, médium ostensivo é aquele que apresenta o organismo predisposto à faculdade mediúnica. A mediunidade pode ser também genética, hereditária. Quem tem médiums ostensivos em família, a tendência de aparecer mais médiums na família também é grande. Porque como radica-se no organismo, sofre a influência da composição genética. E aí, pegando o outro lado que nós aprendemos da doutrina espírita, as almas que reencarnam na mesma família são espíritos afins, que têm algum gênero de relacionamento, pode ser das artes, da ciência, da mediunidade. Então, esta faculdade ela é profundamente natural, como é ter sede, fome, é natural como se apaixonar, é natural como estudar, é natural como andar, é a mediunidade. Agora, é inusitado porque a gente vai lidar com quem não está mais na Terra. Mas não pense que os médiuns espíritas, os estudiosos do espiritismo só querem viver falando com os espíritos, não. Chico Xavier, que foi o maior médium, a maior antena nos últimos séculos, Chico Xavier, teve um senhor que disse assim, mas Chico, você atendendo esse povo aí sofredor, conversando com tanta gente, se você se isolasse, você ia continuar recebendo tanto livro maravilhoso. Sabe o que foi que Chico disse? Deus me livre de só viver falando com o defunto. Eu quero ver gente de carne. É verdade. O médium consciente, ele sabe que ele é um ser humano que está reencarnado e, portanto, tem também as necessidades encarnadas. Viver como uma pessoa normal, que vai se divertir, que vai ao teatro, que vai ao cinema, sem perguntar ao espírito, posso assistir esse filme? Se fizer isso, acabou. Não vá na hora de beijar seu parceiro, sua parceira, vou fazer uma oração para saber se posso. Vai perder o parceiro. Nós somos criaturas normais. O que provoca o diferencial, e aí sim é correto, é a nossa espiritualização para atrair os bons espíritos e viver de uma maneira saudável. Aprendamos a lidar com a saudade do ente querido, do pai e da mãe que amamos tanto. Vocês estão cansados aqui em Campina Grande, eu me ouvi falar de minha mãe e de meu pai, dos casos que acompanhei, da saudade que até hoje eu tenho deles.
Minha mãe desencarnou há 38 anos atrás, meu pai há 30 anos atrás. Ainda tenho saudade dele. E olha que já os vi. Já os vi em casa, já vi numa palestra. Chegaram numa metade de uma palestra minha na Federação Espírita Pernambucana. Eu estava tão empolgado falando da imortalidade da alma, quando vejo passa meu pai e minha mãe pela parede. Quando passa eu empolgado, dizem que meu pai e minha mãe chegaram agora. Todo mundo riu. Eu pedi desculpa, né, pelo inusitado, mas aproveitei porque eu não posso perder a oportunidade, né? Eu disse, tá, mas serve para mostrar o que o Espiritismo diz. Os espíritos, a vida espiritual continua parecida com a nossa. Até os espíritos chegam atrasados das palestras. Meu pai e minha mãe chegaram na metade. Então, trabalhemos a nossa saudade. Convertamos a saudade numa mensagem de esperança. Vamos servir, por exemplo, ao próximo, aos mais necessitados, em nome do nosso filho que se foi. Vamos levar enxovais para as crianças carentes, para as mães carentes, as grávidas carentes, em nome daquele amado que se foi para o mundo dos espíritos. Vamos criar uma atividade voluntária, pensando no amado, na amada que está no mundo dos espíritos, porque eles recebem este pranto de carinho como estímulo para a evolução deles. Melhor de ficarmos lamentando a ausência deles é servir ao semelhante, pensando em homenagear a eles. Eles se sentem fortalecidos e amados quando nós servimos ao próximo em nome deles. Muito melhor. Quantas comunicações o Chico não recebeu dizendo assim, de jovens: mamãe, não se revolte porque eu voltei para o mundo dos espíritos. Suas lágrimas de revolta caem em mim como ácido que me dói. Meu pai, não vá mais ao cemitério deitar sobre a campa. Eu não estou ali. Seu filho continua vivo. Em toda parte estamos ligados pelos laços do pensamento. Consolação, bálsamo, certeza. E quando a mãe conversa comigo e diz assim: Fred, eu estou tão confortada agora a respeito da imortalidade, quando eu estou estudando o Espiritismo, o que é que você tem a me dizer mais para eu ir embora? Eu digo a ela: pense que quando você cumprir a sua missão aqui na Terra, que você desencarnar, ao abrir os olhos no mundo da realidade, que é o mundo dos imortais, a primeira face que você deverá ver é a do seu filho querido, ou da sua mãe, ou do seu pai. Tem alegria maior do que do reencontro? Você vê que não morreu e reencontra seu pai, sua mãe, seu noivo, seu marido, sua esposa, seu filho. Essa é uma das maiores alegrias que nós teremos após a desencarnação. Nas idas e vindas, onde está a morte? Que não existe, que desapareceu. A realidade é que nós continuamos a viver. A realidade é que nós produzimos a vida dentro de nós e a vida é imperecível. Que Deus abençoe a todos, abençoe esta casa, para que continue clareando consciências e dando a certeza que a morte é apenas o outro nome que nós damos para a vida imortal, plena e rica. Muita paz, Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço e eu gostaria, como eu faço em todos os locais, de divulgar o nosso trabalho, que se encontra numa mesinha ao lado ali. Um livro de Marta, que é a nossa mentora, Presença de Jesus, psicografado. São mensagens para o nosso dia a dia. Cada dia tem uma mensagem. Você abre aqui, tem presença da tristeza. No outro dia tem presença dos conflitos. Aí abre o outro, tem presença da alegria, presença das lágrimas. É confortador esse livro. Serve para o nosso evangelho no lar ou para a gente levar das bolsas, principalmente a bolsa feminina, que parece a Arca de Noé. Aí dá para levar ali dentro, sem problema nenhum. O outro livro, este aqui é mais antigo, eu já trouxe, é a história de uma reencarnação minha no século XVI, na Itália, onde hoje é a região de Palermo. E depois dessa vida eu tive duas para ser Fred, e só agora na vida atual eu vim perdoar a pessoa que causou o meu desenlace da forma como foi nesta vida. Eu não vou entrar em detalhes porque todo mundo adora a vida dos outros, vocês vão querer saber e vão comprar.
E o nosso livro mais novo é este aqui, ó, A Luz da Morte, que é um estudo que eu faço da desencarnação, falando sobre, no índice aqui, ó, primeiro capítulo desse livro, eu já escrevi sobre como pensar a morte. Depois, morrer, uma experiência solitária. E Lígia flutua sobre o corpo, é o terceiro capítulo. Uma senhora que eu acompanhei em estado de coma, que eu a vi flutuando sobre o corpo dela. Depois ela desencarnou alguns dias depois. Premonição e morte, meu pai. A história do desenlace do meu pai, que teve um fenômeno premonitório. Iva, da morte para a vida, uma freira que fundou o abrigo São Francisco no Cabo, que passou pelo fenômeno de quase morte, era um médium extraordinário. Quando eu ia lá no abrigo, ela senta, dizia, meu Fredinho, os espíritos vêm aqui, senta aqui, ó, na minha cama e me diz como eu devo administrar. Mas eu sou freira, né, com hábito, não posso falar isso para os padres. Aí eu fico esperando você vir aqui para falar. Né? Então ela disse que até meu pai desencarnado ia lá falar com ela. Então, eu falo sobre ela. Invisibilidade e não ausência. É uma expressão do escritor Victor Hugo, que ele dizia, a morte traz invisibilidade, mas não ausência. É invisível para a gente, mas presente. Fases da morte, esse é o ponto. Esse capítulo, eu começo mostrando como é que a gente começa a desencarnar. Começa pelo centro de força inferior. É por isso que a pessoa, quando está moribunda, os pés começam a... Depois, a batata da perna vai subindo. Isso não quer dizer se alguém aqui está resfriado ou com dengue e está com o pé gelado, está morrendo, não. Ok? E depois vem os outros centros de força. Lidar com a vida, lidar com a morte é um nascimento. E, por fim, a morte é a cultura de paz. Quem adquirir esse livro, eu tenho certeza, ler e estudar, vai estar pronto para desencarnar. Muito obrigado.